Olá, sou Marília Pereira, o programa é Motivos para Viver. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas que a minha voz hoje está aparentemente meio chorosa, mas é que eu peguei um resfriado alérgico e então fico com essa sensação assim bastante desagradável. Mas não estou chorando não, para variar estou sempre bastante feliz. Principalmente de estar com vocês novamente, fazer esse programa para mim realmente me enriquece muito. Principalmente pelas pessoas com as quais eu tenho convivido, as pessoas que eu conheço, as pessoas lutadoras que sempre se distinguem pelo empreendimento, pela luta a favor de alguma comunidade, de algum objetivo, de algum ideal. Hoje, em especial, nós vamos falar a respeito de Parkinson. Vocês sabem, eu não gosto de falar geralmente da doença em si. Nós temos muitos programas aí na televisão que fala, já explicita o que é a doença, como é que é a doença e quais são as consequências, mas normalmente eu trato com muito carinho essas doenças degenerativas, principalmente as que envolvem uma idade mais avançada. Apesar de que a doença de Parkinson, ela tem hoje se constatado que ela tem atingido também pessoas bem mais jovens. Eu faço parte também da ABRAS, que é um apoio aos familiares das pessoas com Alzheimer. Então, eu tenho procurado exatamente divulgar esse tipo de apoio, de proteção que as pessoas com esses problemas podem encontrar na nossa cidade. Então, eu conheci a Marilinha Elizabeth Silva Capitanini, que está fazendo um trabalho bastante interessante a respeito de Parkinson. Então, nós vamos bater um papo com ela e trazer maiores informações para vocês a respeito. Bem-vinda, Marilinha. Obrigada, Marília. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, um convite tão especial como o seu, e gostei muito de te conhecer. Acho que você realmente, esse programa Motivos para Viver, eu acredito que você deve dar muito motivo para viver para as pessoas que te assistem. Pelo menos eu tenho muitos motivos para viver. Que bom. Só de conhecer muitas pessoas engajadas na valorização da vida, nessa situação de querer construir e não destruir a vida, eu acho uma riqueza enorme, porque quando a gente vê a mídia de uma certa forma, a rádio, televisão, jornal, é só desgraça de todo jeito, né? Então, essa intenção de trazer alguma coisa positiva no sentido de vida, realmente eu acho que dá um alento, dá uma força maior para a gente, né? Então, mas vamos falar um pouquinho sobre o Parkinson. Marilinha, você conte pra gente qual é a sua experiência, da onde veio e por que você está envolvida nisso. Bom, em primeiro lugar, você falou corretíssimo, você falou doença de Parkinson e não mal de Parkinson, né? E que a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas eu tenho Parkinson há 12 anos, praticamente 10 anos assim, comprovados, né? Os dois primeiros anos eu fiquei vagando, sabe? Procurando médico, é um diagnóstico muito difícil, né? E era há 12 anos e continua até hoje, né? Mas, enfim, que eu tenho assim, o Parkinson efetivamente há 10 anos, né? O Parkinson é uma doença, diferentemente do Alzheimer, né? É uma doença do movimento. O Alzheimer é uma doença cognitiva, né? O Parkinson é uma doença que, até eu usei no outro dia uma imagem que eu acho muito bacana comentar, que o que tem numa biblioteca? Livros, né? Então, o nosso cérebro é a biblioteca. Os livros, a relação com o Alzheimer é quando os livros estão queimados. A relação com o Parkinson é quando os livros estão desorganizados, né? Então, assim, o Parkinson, hoje, ele é uma doença
de uma doença degenerativa, né? Incurável. A gente tem assim muita informação. Todo dia na internet eu recebo algumas notícias dizendo de os milagres que estão acontecendo, de experiências, né? Eu recebi hoje de manhã uma notícia de que umas pesquisadoras portuguesas desenvolveram assim o resultado das pesquisas dela. Me parece que há 4 anos que elas estavam fazendo essa pesquisa, com algumas origens do Parkinson, né? Mas isso tudo é muito ainda em fase incipiente, muito em fase de estudo, né? Mas enfim, a gente acredita que a cura não demora, né? Porque os estudos hoje são bastante profundos, sim, né? Hoje em dia, com o advento do computador, tudo mais, então as células tronco, isso, né? Genética por aí, então a coisa está num processo mais acelerado em busca disso. Verdade. Agora, como diz um amigo meu que é médico, ele diz o seguinte, que o laboratório só não acha remédio para cura e nem para nem para cura nem para morte. Porque se curar, para de vender, né? E se matar, também para de vender. É verdade. Mas isso é uma brincadeira até meio cruel. Mas, de uma certa forma, o que a gente percebe, eu lidando também muito com o doutor Alexandre, lá na Brás, o que a gente percebe é que já temos aí no mercado medicações que aliviam bastante os pacientes, tanto de uma quanto do Parkinson. E assim, a minha proposta hoje aqui de estar conversando com você um depoimento, seria um depoimento ou uma conversa assim, de uma parkinsoniana, né? De dificuldades que eu encontrei para que eu consiga hoje estar aqui conversando com você e me expondo dessa forma, né? Porque até algum tempo atrás eu não falava da doença. O medo do estigma. Ela é muito estigmatizada. É engraçado que quando eu falo que eu tenho Parkinson, as pessoas, o primeiro olhar delas é para a mão. Para ver se está tremendo. Para ver se está tremendo. Mas você está tão controlada, você não treme. Mas o Parkinson não é só tremor. O tremor é um sintoma, mas não são todas as pessoas que têm o tremor, né? O Parkinson é rigidez, o Parkinson é problemas de postura, né? Mas, principalmente, existe uma questão que não é falada, que é a questão emocional, né? O quanto é esse diagnóstico na emoção para a pessoa que está com a doença de Parkinson? Marília, é difícil dizer, né? Porque cada pessoa tem suas características, né? Mas assim, vamos pensar no diagnóstico. Um diagnóstico de Parkinson, ele é um impacto, tá? Não deixa de ser. Independente da escolaridade, do nível socioeconômico, da idade, do sexo, independente, é um impacto. Né? Então, assim, não é fácil você receber um diagnóstico desse, porque a gente já faz uma projeção de vida, né? Então, você já começa a pensar na perda da autonomia, que você provavelmente vai ter. A dependência, né? Assusta. A dependência é terrível. E especialmente eu, que sou uma pessoa assim, super ativa, sabe? Faço muitas coisas, sempre fui professora universitária, enfim. Eu nunca faço uma coisa só. Então, esse resultado, realmente, ele deu uma balançada. Mas, é assim... os relatos que eu tenho visto, as histórias, enfim, assim, talvez em outras doenças também, né, como outras doenças degenerativas, né? Porque quando é com Alzheimer, por exemplo, acho que a pessoa nem se dá conta. Nem se dá conta. Porque geralmente quando consegue o diagnóstico, que é muito difícil também o diagnóstico de Alzheimer, né?
normalmente a pessoa já está com uma perda cognitiva bem comprometida, né? É. Então, não tem tanto esse impacto pessoal. A família sofre muito mais, né? Mas no caso do Parkinson, você tem a capacidade cognitiva total, você vai acompanhar, vai acompanhar o seu problema físico, né? Então, esta consciência às vezes traz uma dor pessoal bem maior, né? Existe todo aquele impacto, né? Mesmo assim, acho que até quanto mais a gente sabe da doença, né? Muitas vezes isso pode até ser assim mais cruel, né? Mais cruel, porque você já você já tem conhecimento do que vai acontecer, né? Mas enfim, não deixa de ser assim uma coisa, um diagnóstico terrível. Mas eu vejo assim que isso está muito ligado, assim, o que vem depois, ou a sua reação depois com relação à doença, ela está muito ligada com a visão de vida que você tem anterior a esse diagnóstico, entendeu? Quanto mais uma pessoa tem uma visão positiva da vida, quanto mais ativa ela a tendência é ela continuar sendo, depois que passar esse impacto todo. Né? Claro. Até porque, como ela tem a consciência e não há a queda dessa parte intelectual, pelo menos não de imediato, né? Então, é evidente que dá para você controlar um pouco mais se você tem um nível mais preparado para isso, né? Mas nós vamos continuar a falar disso no próximo bloco, porque é um assunto bastante importante, porque muitas vezes nós todos que temos família, né? E às vezes tem um tio, uma tia, um avôzinho e tal, que começa com problemas, e agora o que eu faço, como é que eu faço? E nós trazemos para vocês alguma orientação desse encaminhamento. Então continue conosco, que daqui a pouco, já nós voltamos para o segundo bloco.